Deus sempre deixa tudo preparado. Justamente na época em que eu estava atarefado com os preparativos para uma viagem de difusão ao Havaí, fui acometido de severa purificação no estômago, pensando que a melhor preparação seria receber Jorei. Fiz uma solicitação especial a Meishu-sama. Embora estivesse preparado interiormente para enfrentar as piores dificuldades, quando pensava na grandiosidade da missão para a qual fora designado, eu era tomado pela preocupação de não conseguir cumpri-la. Nada dissera a Meishu-sama sobre o assunto, mas ele, como se lesse o meu pensamento, disse-me: sabe, Deus já havia determinado há muito tempo que você iria aos Estados Unidos. Agora chegou a hora da viagem se concretizar. Assim compreendi claramente a afinidade daquela dedicação e senti-me renovado. Continuando, ele encorajou-me. Deus sempre deixa tudo preparado. Por isso a preocupação humana é dispensável, o que significa uma grande bênção. Como eu estava pensando nas diversas maneiras de fazer a difusão, perguntei-lhe a respeito. Ele respondeu: chegando lá, naturalmente, Deus indicará como você deve proceder. Basta deixá-lo atuar. No momento, eu também não sei. E prosseguiu, incentivando-me. Deus está com você, por isso não há com o que se preocupar. Senti então profundamente a felicidade daqueles que creem no Deus Supremo, fortalecendo em mim a convicção de que Ele está realmente conosco. Um chefe de igreja. Deus já preparou uma casa para você. 1º de maio de 1950, este era o dia em que eu estava fazendo plantão de Jorei na minha igreja. Eu o ministrava às pessoas que regularmente vinham se esforçando no servir. Ao terminar de ministrá-lo, a última pessoa, desmaiei. Creio que fiquei desacordado no máximo uns 2 dias, mas segundo minha esposa, foram 15. Acordei com o barulho do quadro de caligrafia de Meishu-sama. Grande plano divino, que caiu sem que o prego se soltasse ou o fio se rompesse. Quando me restabeleci, fui relatar o acontecido a Meishu-sama, que me perguntou: você mora num quarto alugado, não é? Moro, respondi. Ele continuou: Deus já preparou uma casa para você, não precisa ficar mais num lugar desses. Portanto, procure-a imediatamente. Mas não tenho dinheiro, respondi. Ele retrucou com ar severo: se o problema é dinheiro, Deus dará um jeito e arrumará a quantia necessária. Para você, um quarto pode ser suficiente, mas para Deus não. E acrescentou: já está na hora de vir algum donativo considerável para esse fim. Isso é impossível, respondi. Então Meishu-sama afirmou: se estou dizendo que virá, é porque virá. Você deve sair desse quarto imediatamente, pois Deus já providenciou tudo para que você construa uma grande igreja o quanto antes. Diante dessa afirmação irredutível de Meishu-sama, não tive outra alternativa senão seguir a sua orientação. De volta à minha área, um dos ministros me convidou. O senhor gostaria de ver uma casa? Ele não sabia da minha conversa com Meishu-sama e por isso achei aquilo extraordinário. Eu também já não pretendia mais fazer difusão num quarto de pensão. Por isso, no mesmo dia, comecei a ler os classificados do jornal.
Pouco tempo depois, achei o imóvel onde estou agora. Entretanto, no início, por problemas financeiros, não pude fechar o negócio e continuei procurando uma outra casa durante um mês. Relatei o fato a Meishu-sama, que me disse para alugar a casa que me parecer apropriada. E assim procedi. Logo consegui o dinheiro e pude me mudar. Ainda me lembro nítida e saudosamente das palavras: Deus já preparou uma casa para você. Um chefe da igreja. Levar ao conhecimento de todos os malefícios dos remédios. Fui solicitar Jorei a Meishu-sama juntamente com o dirigente da minha igreja. Quando ele terminou de ministrá-lo ao meu superior, eu me aproximei. Ele fez com que eu chegasse bem perto, faltando pouco para que os nossos joelhos se tocassem. Primeiramente, ministrou Jorei na parte superior da minha cabeça. Nesse momento, disse: se levarmos ao conhecimento de todos os malefícios dos remédios, o mundo será salvo. Sabia? A humanidade depende unicamente disso. Eu já havia lido e ouvido essa orientação várias vezes, mas só então é que suas palavras me tocaram e ficaram gravadas no fundo do meu coração. Após fazer difusão no Havaí, mudei-me para o continente e, à medida que ia conhecendo o povo americano, fui entendendo que a orientação recebida pouco antes da minha partida continha um significado ainda mais profundo do que eu conseguira captar naquela época. Uma ministra. Refugiar-se no interior do país com o objetivo de difundir a igreja. O ano de 1942 foi uma época em que os japoneses acreditavam plenamente que o seu país venceria a Segunda Guerra Mundial. As sucessivas vitórias anunciadas quase que diariamente pelo rádio fortaleciam cada vez mais o entusiasmo nacional. Contrariamente à euforia das pessoas em geral, Meishu-sama já dizia: em breve Tóquio ficará arrasada. Ele insistia junto aos fiéis para que se refugiassem. Especialmente em relação aos ministros, Meishu-sama não só visava a proteger a vida ou os bens dos mesmos, mas também desejava que eles fossem para o interior do país e difundissem a fé messiânica. E assim eles fizeram. Pode-se dizer que esse foi o início da expansão da nossa igreja. Um ministro. Mais importante que entender Deus é procurar salvar o próximo. Certo dia, quando Meishu-sama ainda residia em Kaminoge, Tóquio, perguntei-lhe: qual é o Deus que atua no Senhor? E ele respondeu: um Deus que não se manifestou ainda neste mundo. Continuei: gostaria que me falasse de modo mais claro. Ele então me chamou a atenção com rigor. O que você pretende fazer ao saber mais sobre esse assunto? Não é porque se entende a Deus que é possível salvar as pessoas. Se tem esse tempo para isso, use-o para salvá-las. Os fiéis daquela época tinham um grande interesse pelos assuntos relacionados a Deus e frequentemente faziam esse tipo de pergunta. Todavia, depois que recebi aquela advertência, ninguém mais fez pergunta desse gênero. O ministro. Não existe salvação que supere o poder do Jorei.
Certa vez obtive a permissão de ir à residência de Meishu-sama receber Jorei com ele. Durante a ministração, sem refletir, disse-lhe: eu não entendo bem a nossa afinidade com Deus. Ele me respondeu: você pensa que entendendo a afinidade com Deus é possível salvar as pessoas? Com esta única orientação, compreendi que nossa missão é difundir o poder do grandioso Jorei e encaminhar o maior número possível de pessoas. Senti-me imensamente revigorado por suas palavras. Numa outra ocasião, eu disse a Meishu-sama: estou muito preocupado porque não entendo o que significa a vibração das palavras. E ele me respondeu: o quê? Não compreende esse assunto? Lógico que é impossível entender. Se conseguisse, compreenderia todos os mistérios, não acha? Você é Ebiji Nakamura. A palavra Nakamura combina com Ebiji. Na verdade, minha verdadeira intenção era perguntar a respeito de nomes, pois queria trocar o meu. Fiquei surpreso com a imediata percepção de Meishu-sama e senti-me envergonhado por não ter conseguido falar-lhe diretamente sobre o assunto. Um chefe de igreja. Atitudes que criam obstáculos à difusão. Por volta de 1948, meu irmão mais velho causou problemas ao ministrar Jorei em uma determinada pessoa e o fato foi noticiado até nos jornais. Na ocasião, ele foi chamado por Meishu-sama e eu acompanhei a sede provisória de Shimizu em Atami. Entretanto, Meishu-sama nada falou ao meu irmão, que era a pessoa diretamente ligada ao caso. E a advertência que caberia a ele foi dirigida a mim. Durante 1h30 só eu fui repreendido. Fiquei completamente arrasado. Entretanto, suas palavras, mesmo que eu seja visto como um Deus, se você não conseguir levar adiante a difusão, existe algo errado. Não interessa se eu sou difamado. O importante é que as pessoas sejam salvas. Calaram profundamente no meu coração. E ele acrescentou: não precisa se justificar perante os outros por minha causa. Meishu-sama dissera isso porque eu, para preservar a sua imagem, costumava dar justificativas e lançar mão de artifícios. Creio que Meishu-sama quis me dizer com isso que, agindo assim, eu estava criando maiores obstáculos à difusão. Um chefe da igreja. Falarei quando chegar o momento certo. Meishu-sama era uma pessoa que impunha respeito e em determinados momentos sentia-me receoso diante dele. Citarei um exemplo. Quando Meishu-sama me ministrava Jorei, entre outras coisas, ele falava-me sobre Deus, o mundo divino, aspectos espirituais do povo japonês e assim por diante. Eu, por minha vez, ficava com vontade de aprofundar mais o assunto e lhe fazia perguntas. Meishu-sama dizia-me: não há necessidade de falar agora. Para salvar as pessoas, que utilidade teria você ouvindo isso? Falarei quando chegar o momento certo. Um chefe da igreja. O erro de interromper as palavras de Meishu-sama. O seguinte fato aconteceu provavelmente no ano de 1949, na sede provisória de Shimizu, em Atami. Certa manhã, ao abrir o jornal em casa,
vi publicado uma estatística sobre a tuberculose no Japão. De acordo com esse artigo, o índice de mortalidade pela doença estava diminuindo, mas o número de tuberculosos tendia a aumentar. Por ser um artigo muito interessante, li-o atentamente. Nesse mesmo dia, conforme a programação, houve um encontro com Meishu Sama. Neste, ele falou a respeito da tuberculose. O assunto era exatamente o artigo que eu lera pela manhã. Fiquei muito contente na expectativa de receber sua orientação. No meio da palestra, Meishu Sama, talvez não se recordando das estatísticas mostradas no artigo, ficou a pensar por um instante. Como eu me lembrava, acabei dizendo: no artigo consta que eram X pessoas. Com um tom severo, Meishu Sama disse: eu estava pensando. Agora sou eu quem estou falando. Se sabe tanto assim, fale você então. E calou-se. Minha intenção era apenas ajudar. Por isso nem imaginava receber tal repreensão. Desculpei-me imediatamente. No entanto, ele não aceitou meu pedido de perdão. De cabeça baixa, enquanto esperava que ele se manifestasse, percebi a gravidade da falta cometida através daquela atitude irrefletida. Seu silêncio calou fundo no meu coração. Novamente supliquei-lhe perdão e finalmente fui desculpado. Em seguida, Meishu Sama retomou sua palestra. Um chefe de igreja. Não gosto de impertinência. Por ocasião de um encontro, notando que um ministro relatava insistente e prolongadamente um problema de desavença entre pessoas da sua unidade religiosa, Meishu Sama interrompeu-o com as seguintes palavras: eu não gosto de pessoas e assuntos maçantes. E advertiu-o, sem se alterar. Todos têm um pensamento muito restrito. O que esse fato tem a ver com a salvação da humanidade? E continuou. Desse jeito, logo será preciso criar uma delegacia de polícia dentro da igreja. Foi uma tirada descontraída e muito inteligente. Todos caíram na gargalhada e o assunto foi encerrado. A próxima pessoa era uma senhora idosa que vestia um traje extravagante e que falava de forma bastante impertinente. Eu sou a dona de um restaurante de enguia, sabe? E no nosso restaurante estávamos cultuando o deus dragão. Aquela maneira de se expressar já estava deixando os demais ministros um tanto impacientes. Entretanto, Meishu Sama, tranquilo e com um sorriso no rosto, ouviu-a até o fim. Suas respostas foram claras e polidas. Naquela hora achei um tanto estranha a sua atitude, tão diferente da que ele tivera anteriormente. Dias depois, porém, compreendi que se tratava de exemplos de orientação dada de acordo com as pessoas, o que me deixou mais uma vez emocionado. Um ministro. Não devemos nos vangloriar dos nossos atos. Quando nós, servidores, pensamos que havíamos feito algo digno de elogio, dizíamos: Meishu Sama, desta vez conseguimos fazer tal coisa. Ele respondia: foi Deus quem fez. O que nos deixava desapontados. Entretanto, quando preocupados pensávamos, cometemos uma falha, como devemos agir, e resolvíamos pedir orientação, recebíamos palavras amorosas.
Deus é quem está atuando, não se preocupem. Assim, ao nos vangloriarmos de nossos atos, Meixo Sama logo reprimia nossa atitude. E quando estávamos desanimados, ao invés de chamar nossa atenção, orientava-nos de modo a não deixar que nos sentíssemos inúteis. Um chefe da igreja. Ser observado da cabeça aos pés. O seguinte fato aconteceu na sede provisória de Shimizu, em Atami, por volta de maio de 1949. Na época, a igreja, sob minha responsabilidade, estava prosperando muito e inconscientemente eu ficara presunçoso, demonstrando isso nas minhas atitudes. Quando levado pelo ímpeto, entrei em atrito com o responsável de uma unidade religiosa. Meixo Sama mandou chamar-me. Assim fui à sede e fiquei aguardando na sala de espera. Minutos depois ele apareceu e me disse: conforme o homem vai galgando posições mais elevadas, passa a ser observado da cabeça aos pés. Por isso é preciso tomar o máximo de cuidado. Eu não imaginava ter ficado presunçoso, mas infelizmente pairava um clima desagradável entre mim e os demais ministros, demonstrando que inadvertidamente eu agia com arrogância. Por esse motivo, Meixo Sama me ensinou como eu deveria agir no futuro. Fiquei grato a ponto de chorar e do fundo do coração curvei-me em reverência dizendo: muito obrigado. Não há o que agradecer, esforce-se bastante. Assim falando, Meixo Sama retirou-se. À medida que o tempo passa, sinto cada vez mais fortemente a compaixão e o amor de Meixo Sama manifestados naquela ocasião. Um chefe da igreja. Eu ia aos encontros de avental. Quando eu participava dos encontros com Meixo Sama, sempre ia de avental sobre o kimono. Parece que as pessoas estranhavam muito minha atitude. Um dia um fiel perguntou-me: tirar o avental para ir à presença de uma pessoa importante é algo compreensível. Mas, ministro, por que o senhor coloca o avental quando vai à presença de Meixo Sama? Então respondi: eu posso ser ministro para vocês, mas para Meixo Sama não passo de um aprendiz. Procuro não perder esse espírito. Apresentar-me de avental diante dele é uma manifestação do meu sentimento. No verão de 1942, por questões ligadas à medicina, fiquei detido durante uma semana. Nesse período, fui submetido a terríveis interrogatórios. Dias depois, ouvi de uma pessoa: Meixo Sama dissera: acredito que nem o Shibui suportará essa situação. Entretanto, eu aguentei firme, cerrando os dentes, não mencionei nem o M de Meixo Sama. No meu íntimo pensava: por Meixo Sama, posso dar a minha vida. Um chefe de igreja. Fazer com que as pessoas sintam que podemos salvá-las. Fui bonzo e sei que, em contato com um religioso, as pessoas normalmente colocam-se numa posição inferior, pois mesmo que não as desprezemos, elas presumem que estamos agindo assim. Em todos os encontros, Meixo Sama dizia-me rindo: o seu sobrenome Takato significa de cabeça erguida, não é? No início eu não entendia porque ele me dizia isso tantas vezes, mas com o tempo fui compreendendo. Era porque no meu contato com Meixo Sama eu não sabia cumprimentá-lo
adequadamente e me comportava como se estivesse me encontrando com um simples colega. Assim sendo, ele estava me repreendendo discretamente. Meixo-sama costumava dizer: de acordo com a pessoa é preciso mudar de atitude. O traje também é importante. Eu pensava que estava agindo certo, mas ele me disse: é preciso fazer com que as pessoas, ao vê-lo, sintam que você pode salvá-las. Um chefe da igreja. Não use expressões depreciativas. Meixo-sama dava grande importância às formas de expressão. Há pessoas que fazem uso inadequado das palavras para se referirem a alguns assuntos. Por exemplo, já que estou livre, vou ministrar de orei, ou vou ver se faço uma oração para você. Meixo-sama sempre nos advertia sobre esse modo de falar, dizendo: está fazendo pouco caso de Deus. Fiquei sabendo de um ministro, disse Meixo-sama, como hoje é domingo, eu trouxe uma pessoa nova e que depois fora advertido. O que você queria dizer com como hoje é domingo? Sua forma de se expressar agride a Deus. Certa vez, quando Meixo-sama expôs suas obras de arte numa exposição em Tóquio, disse: eu havia me esquecido completamente desta obra. Então eu lhe disse: isto é porque o Senhor possui muitas obras, não é? Ao que ele respondeu: não me esqueço porque tenho muitas, mas sim porque a peça não é relevante. Por mais numerosas que sejam, jamais esqueço as de boa qualidade. Um servitor.